Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós queremos aqui hoje dar início ao nosso primeiro estudo da série escatológica Tempos do Fim e com muito prazer que o Senhor aqui nos traz essa oportunidade de levar um pouco do conhecimento da escatologia bíblica, dos últimos eventos, das últimas coisas para cada um dos irmãos. Eu gostaria de convidar a todos para estarmos lendo o versículo que vamos tomar por base e dar início a esses estudos, com o tema o relógio da profecia. Lógico que relógio da profecia não é um termo que está escrito na Bíblia Sagrada, mas é um termo didático que vai nos auxiliar a entender, compreender melhor os assuntos que serão abordados a partir desse primeiro estudo. Antes de ler a palavra, eu gostaria de dizer a você e lhe falar alguns motivos pelos quais é importante que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, a sua curtida no vídeo e compartilhe com os demais. É que quando nós fazemos isso, o canal ele ganha uma maior visibilidade, o vídeo também ganha uma maior visibilidade a partir do like e nós vamos alcançar mais pessoas e o reino de Deus será expandido. É uma semente que irá crescer, irá germinar, irá crescer, tomar uma proporção grandiosa e mais pessoas poderão ser abençoadas e beneficiadas através desse estudo da palavra do Senhor. Amém? Então se inscreva aí se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus conhecidos, com os demais irmãos. Mas vamos dar início aqui ao nosso estudo. Eu gostaria de ler, pegue aí sua Bíblia, anotar se possível, em Mateus capítulo de número 13, é o versículo onde nós tomaremos por base, o evangelho que escreveu Mateus capítulo 13, o versículo de número 33 apenas, que diz: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Aqui Jesus ele está trazendo aos seus discípulos uma ilustração do reino dos céus, como ele fez tantas e tantas vezes. Jesus ele se utilizava de parábolas, Jesus utilizava ilustrações para que os discípulos e os ouvintes da época eles entendessem o real sentido daquela mensagem. E muitas vezes eles não entendiam realmente e era necessário que Jesus separasse um tempo ali exclusivo para explicar as parábolas. Mas nós vamos observar o seguinte, que Jesus, ele, Mateus capítulo 13, ele vai trazer um esboço enorme acerca do reino de Deus, ele como um todo, envolvendo os 3 ponteiros do relógio da profecia. Quais sejam as nações, ou gentios, a nação de Israel e, por fim, o 3º ponteiro, a igreja. Mas nós vamos observar o seguinte, irmãos, que quando nós tratamos de escatologia, nós devemos ter em consciência o seguinte, que escatologia é o estudo das últimas coisas, é o estudo dos eventos finais, porém não está restrito apenas ao livro de Apocalipse. Nós sabemos que a base master da escatologia é Daniel e Apocalipse, mas não se restringe apenas a isso. Nós vamos encontrar a escatologia de Gênesis a Apocalipse. Eu acho importante, a princípio, a gente descrever o significado de escatologia, o que é. Talvez a maioria de vocês saibam, mas eu acho importante para quem não sabe ainda, o que é escatologia. Escatologia, que é o estudo das últimas coisas, ou dos eventos finais, é a união, nada mais é do que a união de 2 termos gregos. Escatos mais logia. Logia, estudo ou conhecimento, deriva do logos, de palavra, estudo ou conhecimento, e escatos é um termo que se refere aos últimos acontecimentos. É um termo que se refere aos últimos acontecimentos. Então a união de escatos, último ou últimas coisas, mais logia, conhecimento, palavra, é o que resulta em escatologia. Ou seja, o estudo, o conhecimento das últimas coisas. Então, a gente vai ver na Bíblia, não só em Apocalipse, não só em Daniel,
mas nós temos aí nas cartas paulinas uma riqueza quase infinita de conhecimento. Nós temos aí desde Gênesis, Judas vai fazer uma referência a uma profecia de Enoque, na qual o Enoque, o que foi arrebatado, transladado lá antes do dilúvio, onde ele faz uma menção sobre a vinda de Jesus em glória com os santos para julgar a terra. Então, escatologia está desde Gênesis até Apocalipse. A gente vai encontrar escatologia em toda a Bíblia. Mas vamos lá, a gente vai trazer aqui uma explicação a respeito dessa parábola que Jesus conta, das 3 medidas de farinha, para tomar por base, e a gente vai descobrir aí na Bíblia os 3 ponteiros do relógio da profecia. Lembrando que relógio da profecia não é um termo que está escrito na Bíblia. Relógio da profecia é um termo que nós encontramos para trazer uma didática e um meio que facilite o aprendizado e a compreensão daquilo que nós queremos passar nesse estudo. Mas vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 33, Jesus vai falar o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. Então, primeiro detalhe aí é que a mulher pega a farinha, ela pega a farinha e separa em 3 medidas. 3 medidas de farinha. E ela põe nas medidas de farinha, ela põe fermento e as esconde. Vocês vão ver que ela guarda ou esconde. Ele vai dizer, que toma o fermento, introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Porque o que o fermento vai fazer é levedar, inchar a massa. É fazer com que a massa, de uma certa maneira, reproduza e toma uma proporção maior. O fermento ele faz a massa, como faz a massa do pão, faz ela crescer, faz ela prosperar, vamos dizer assim. Então, a mulher separa a farinha em 3 medidas. E ela põe o fermento nas 3 medidas e deixa para levedar. Aqui nós vamos ter uma comparação do seguinte: nós vamos trabalhar hoje com base em Mateus capítulo 13. Nós vamos usar outras parábolas também para trazer a base do estudo no mesmo capítulo de Mateus capítulo 13. Então vamos ver o seguinte: nós temos aqui 3 medidas de farinha que a mulher põe para levedar. Quais são as 3 medidas de farinha? A primeira delas, quando a gente vai observar no cenário bíblico, da história bíblica, não só da escatologia, nós vamos ver que o plano divino estava relacionado ao homem. Deus dá poder ao homem a partir de Adão, para que o homem dominasse sobre os animais do campo, para que o homem dominasse sobre a terra, para que o homem tivesse ali o seu domínio. Deus faz uma proposta a quem? Às nações. Deus faz uma proposta às nações de levar o seu nome, de trazer a redenção, de trazer a restauração. Então, a primeira medida de farinha que a gente vai usar como uma comparação para essa ilustração são as nações. Vamos colocar aqui de vermelho para destacar mais. As nações. E aqui as nações, dentro das nações está incluído todos os povos da terra. Só que as nações rejeitam. As nações rejeitam o quê? O fermento. As nações rejeitam o fermento. Porque o fermento, Deus é justo. E o fermento Deus ofereceu a todos. Entendeu? O fermento aqui é a responsabilidade do plano divino. O fermento aqui é a responsabilidade de ocupar um cargo, de uma missão que Deus incumbiu a alguém. Então, a farinha, Deus separou. A primeira porção de farinha são as nações da terra. E Deus entrega o fermento às nações. Deus dá ao homem o poder, o domínio de levar a redenção ao mundo. Só que os homens rejeitam o fermento. As nações rejeitam o fermento. Quando a gente vai ver em vários momentos as nações rejeitando o fermento, quando no episódio da Torre de Babel, nos dias antes de Noé, onde os homens pecam, e ali é preciso que Deus faça uma limpeza na terra, que Deus lance sobre a terra ali um dilúvio, e acontece aquela grande limpeza. Então os homens rejeitam o fermento e as nações passam a ser cortadas do plano divino, que é esse fermento. Vou colocar aqui plano divino para a gente não esquecer o que significa o fermento. Então, Deus, mais uma vez, separa as 3 porções, e a primeira delas a receber o fermento são as nações. Deus colocou para levedar, como aquela mulher,
colocou as 3 porções de farinha para levedar e colocou ali para fluir o plano divino, para fazer crescer e prosperar, tomar uma proporção. E as nações acabam por se prostituir espiritualmente através da idolatria. Então as nações são cortadas. Só que agora Deus chama quem? Abraão. E quando Deus chama Abraão, Deus faz uma proposta a Abraão. Sai da tua terra, do meio da parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus faz pacto com Abraão, Deus se revela a Abraão algumas vezes, e ali Deus trata com Abraão e diz, eu engrandecerei o teu nome. A tua semente eu darei esta terra. Eu farei que tu prospere de um lado para o outro, a terra será tua. Inúmeras promessas que Abraão recebe da parte de Deus, e Abraão passa a ser o pai de Israel, o pai dos judeus. Abraão passa a ser o tronco da nação de Israel, e agora entra na segunda porção de farinha a nação de Israel. Israel passa a ser a segunda porção a qual Deus oferece o fermento. Israel recebe a lei. E qual era a proposta? Desde Abraão, irmãos, desde Abraão. Desde Abraão a proposta era levar o fermento, o monoteísmo, à terra, a todas as nações. Fazer com que essas nações que rejeitaram o fermento recebam o monoteísmo a partir de Israel, que era a luz. A luz é o farol que guia o barco do mundo. A partir dessa segunda porção de farinha, chama-se Israel. Então Israel vai levar o monoteísmo, Israel recebe os mandamentos de Deus, recebe a lei de Deus e passa a ser uma luz para o mundo. Levando a Torá, levando a luz da Torá, levando a luz das Escrituras Sagradas e dos mandamentos, para que o povo reconhecesse que só há um Deus. Então Israel recebe o fermento. Só que quando o Logos, que é a palavra divina, o próprio Cristo em sentido de eternidade, quando ele encarna e vem, aí João vai dizer no capítulo 1, nós podemos aqui observar, João no capítulo 1, ele vai dizer que Jesus, o Logos encarnado, ele veio para o que era seu. E quem era? Israel. Israel é a farinha da vez. Israel é a porção de farinha da vez. Então, Jesus vem para eles. Porque a segunda porção de farinha, ela recebeu o fermento. E ela começou a levedar o fermento. E chegou um ponto em que ela levedou o fermento de uma maneira que deu à luz da própria palavra, do próprio fermento encarnado. O próprio fermento do plano divino que eles receberam tomou uma proporção que veio encarnado o Logos de Deus, veio encarnado Jesus, veio em pessoa, e aí ele vem para os seus. João capítulo 1, a Bíblia vai nos dizer que ele veio para o que era seu, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aí é o momento em que Israel rejeita o fermento. E quando Israel rejeita o fermento, ele rejeita. Não de primeira, porque Israel passou aí milênios levedando a massa, recebendo o fermento de Deus. Mas quando o fermento veio encarnado, Israel estava há cerca de 400 anos, no período interbíblico entre Antigo e Novo Testamento, sem profeta, sem visão, corrupção total, o altar abandonado. É tanto que a gente vai ver que na época em que Jesus ele vem à Terra, nós vamos observar que o sistema religioso de Israel estava tão corrompido que o termo fariseu, que era um termo respeitado, um doutor da lei, um conhecedor das Escrituras, um estudioso da palavra, o termo fariseu se tornou pejorativo no sentido de hipocrisia. Por quê? Não que o fariseu signifique hipocrisia, mas na época de Jesus, naquele contexto, sim, o sistema dos fariseus, o sistema religioso sacerdotal de Israel estava corrompido. Então Israel estava cego espiritualmente. Ele sofreu aquilo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, que foi um endurecimento em parte. E aí eles rejeitam o fermento encarnado. A plenitude do fermento, eu vou parafrasear o versículo de Paulo aqui, a plenitude do fermento habitou nele corporalmente. A plenitude divina habitou em Jesus corporalmente. E Israel rejeita esse fermento, rejeita essa plenitude da revelação divina. E quando Israel rejeita, Israel é afastado em parte por um tempo, diz Romanos capítulo 10, você pode observar o texto depois, eu não vou ler
para a gente não cortar o raciocínio. Mas quando Israel rejeita, acontece o seguinte: Deus lança a terceira, o fermento sobre a terceira classe da farinha, a terceira porção de farinha. E quem é? A igreja. A terceira porção de farinha é a igreja. E a igreja recebe o fermento, ela aceita o fermento. Em Atos capítulo 2, o fermento desce. O fermento da revelação divina desce. Eu creio que os irmãos estão entendendo que eu estou fazendo comparação do fermento tanto com a Torá, como com o monoteísmo, com o Logos que encarnou e agora com o Espírito Santo. Então, a igreja recebe o fermento. Israel sofreu endurecimento em parte por um tempo, mas não cortado para sempre, e nem as nações foram para sempre. Deus passou não a rejeitar as nações, mas Deus passou a deixar de agir diretamente com elas. O farol do mundo deixou de ser as nações por um tempo, passou a ser Israel. Deixou de ser Israel por um tempo, porque rejeitou o fermento, e passou a ser a igreja. E onde é que eu provo isso? No mesmo capítulo de João, capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quem recebeu o fermento, quem creu no seu nome, o verbo encarnado, o Logos de Deus, quem creu, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Ou seja, é a nova porção de farinha que atua. É agora o farol do mundo. É aquele que vai carregar a luz daquele que é a própria luz. É aquele que vai carregar o benefício daquele que é o próprio fermento. É aquele que vai ser levedado, vai sofrer esse impacto de prosperidade no mundo espiritual por causa do fermento que recebeu. Em Atos capítulo 2, a igreja é inaugurada, naquela descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, e eles recebem ali o fermento. E esse fermento começa a levedar. E o que é isso? Ele tomou uma proporção tão grande que abrangeu ali todo o continente, tomou conta da Ásia, de Israel, tomou conta da terra, e hoje é uma religião mundial, o cristianismo, e a igreja tornou-se agora a atual massa de farinha, porção de farinha. Então, pois bem, vamos ver aqui. O que eu acho interessante aqui, irmãos, é o seguinte: é que a gente vai observar que Israel sofreu um endurecimento em parte. E aqui vai se cumprir aquilo que Jesus falou aos seus discípulos, que no reino dos céus os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque os primeiros a desfrutarem da glória do Pai, do seio do Pai, são os últimos da história. Os últimos, que são a igreja, serão os primeiros a desfrutar da glória do Pai, entendeu? Então veja que coisa gloriosa. Aleluia. Deus, ele vai nos dar como igreja o privilégio. Nós somos os últimos, mas a desfrutar da glória do Pai nós seremos os primeiros quando? No arrebatamento da igreja. Nós temos aqui, irmãos, 3 ponteiros do relógio. Nós temos os 3 ponteiros do relógio. Nós temos as nações, o ponteiro das horas. Já já a gente desenha o relógio aqui. Nós temos Israel, o ponteiro dos minutos. E nós temos a igreja, o ponteiro dos segundos. Os 3 ponteiros nós já achamos, já já a gente desenha o relógio. Mas aqui a gente vai ver o seguinte: ainda em Mateus capítulo 13, Deus, dá um zoom aqui, para quem quiser tirar print ou observar melhor se não estiver dando para ler bem. Nós vamos ver aqui que, resgatando aqui a explicação, a mulher dividiu a farinha em 3 porções e lançou o fermento para levedar. Igual modo, Deus separou as 3 porções. Primeiro ele derramou o fermento sobre a primeira porção, a das nações. Só que as nações rejeitaram o fermento antes do dilúvio, na Torre de Babel, tantos outros meios. Mas Deus chama Abraão. E Abraão dá origem, Abraão é o tronco ali da segunda porção de farinha. E é nessa segunda porção de farinha que eles recebem o fermento de Deus. Eles recebem a lei, eles recebem a Torá, inspirada pelo próprio Deus. E eles chegam ao ponto em que a massa levedou de uma maneira que deu origem ao fermento encarnado, ao Logos encarnado, ao próprio poder de Deus encarnado. Jesus, o Filho desce, o Filho encarna. Mas só que chega um momento em que eles rejeitam o Filho. Então eles são afastados em parte por um momento, até um ponto da história que nós vamos citar já já. E aí a terceira porção de farinha recebe o fermento.
né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então veja bem, nós temos as 3 porções, os 3 ponteiros do relógio. As nações são o ponteiro das horas, Israel o ponteiro dos minutos e igreja o ponteiro dos segundos. Já já a gente desenha esse relógio da profecia aí. Então esses são os 3, as 3 porções de farinhas que vão aí ditar o tempo da escatologia, né? Os tempos pertencem a Deus. Daniel disse que ele é quem muda os tempos e as estações. Ele remove rei e estabelece rei. Ele tira um rei e estabelece um rei, né? Tira outro e estabelece outro. Dele é o tempo e as estações e as horas. Então Deus, ele tem o controle de tudo. Então são esses 3 elementos que vão reger a escatologia bíblica, a profecia bíblica, né? Então veja só, nós vamos ver aí em Mateus capítulo 13 ainda. Gostaria que você acompanhasse aí na leitura, onde a gente fez, só que mais adiante um pouco. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 13. Isso é muito interessante porque Jesus deu aqui um esboço. Era coisa muito profunda, é por isso que quando Jesus ainda era criança, os sábios não entendiam como uma criança de 12 anos podia falar coisas tão profundas. É porque o que Jesus falou realmente é profundo. Irmãos, a gente sabe que o plano divino, a salvação de Deus é uma coisa perfeita e simples, que todos podem alcançar e todos podem entender. Mas a Bíblia, né, os evangelhos, as coisas que Jesus fala não são fáceis de entender. É preciso dedicação e estudo para entender o sentido perfeito e não aquilo que a gente acha. Na verdade, você vê que os sábios da época tinham dificuldade. Doutores da época não entendiam o que Jesus estava querendo dizer. Então é preciso que a gente se atenha a esses detalhes. Jesus dá um discurso aqui de eterno, um discurso de eternidade. Veja a dimensão, né, de um versículo de Mateus 13 que a gente leu, onde a gente chegou. Veja onde a gente chegou com um versículo só. Então veja, no versículo 44 de Mateus 13, primeiro vamos para o versículo 47. A comparação aqui é inversa. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Então veja o que ele diz. Ele diz que é uma rede lançada que apanha toda a qualidade. Quando ele se refere a toda a qualidade, ele está falando ou igreja, ou judeu, ou gentil, a qualidade que for. Ele está se referindo aí a uma variedade. E quem é a variedade são as nações. Né? Então as nações aqui, elas estão remetidas a essa parábola que Jesus fala da rede. Né? As nações são, vou botar aqui em cima para ficar melhor, a parábola da rede. E essa parábola da rede, quando ela vai se cumprir de fato? Quando essa parábola da rede se cumprir? Quando as nações outra vez serão alcançadas. Aí a gente vai ver que é no reino prometido por Deus. É aí onde se cumpre aquele versículo que está tanto nos Salmos quanto no Novo Testamento, a respeito de os justos herdarão a terra, e nós possuiremos a terra, e haverá um reino de Deus sobre a terra. Né? E qual é esse período? Qual o período que vai se cumprir a parábola da rede nas nações? O milênio. O milênio é quando vai se cumprir. Então, as nações, Deus vai tratar com elas outra vez. Todas as nações que sobrarem, que restarem, Deus vai tratar com elas quando? No milênio. E aí se cumpre a parábola da rede. Só que aí a gente tem outra parábola. São várias parábolas em um capítulo, são muitas mesmo. E a gente vê aí no versículo 45, que Jesus diz: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha. Vendeu tudo quanto tinha. Veja, e comprou-a. Então, de quem é que ele está falando? Ele está falando da igreja. A pérola. A parábola da pérola, Jesus está se referindo à igreja. Por quê? Porque ele foi ao negociante, ele vendeu tudo quanto tinha e comprou essa pérola. Quando se fala de comprar, de resgate, nós estamos remetendo à igreja, porque Deus pagou, né, o preço, Jesus pagou o preço pela igreja, a Deus, o preço absurdo, o sangue inocente, que é de maior valor. Você vê que Pedro vai dizer na sua epístola o seguinte, que ele nos comprou, nos resgatou. Veja, o
O resgate da pérola está ligado à igreja. Pedro disse que ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, não com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas, mas com o precioso sangue de Cristo. Então, nós vamos ver aqui o seguinte, que a igreja é a pérola e Jesus nos resgatou. Jesus nos resgatou. E aqui o que é que a gente vai entender? É que essa pérola, ela foi resgatada, mas a posse dela, né, que Jesus já tem, Jesus vai ali exigir a sua posse física no dia do arrebatamento. Então, o arrebatamento é o marco onde Deus vai tratar com a sua igreja que hoje, atualmente, está levedando essa massa. Né? Então, veja só, mas resta uma parábola. É a do versículo 44. E ele diz que também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Veja, ele está falando aqui de um campo e de um tesouro escondido. Ele diz que o homem achou o tesouro escondido em um campo e vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo. Quando isso vai acontecer? Qual é o campo aí? O campo é a terra. O campo é a terra. O tesouro é Israel. Israel é o tesouro escondido dentro do campo. Jesus comprou não só a igreja, a pérola, como comprou o campo, porque dentro do campo tem um tesouro, que é Israel. Então, quando Jesus compra, você vê que Jesus, o livro dos 7 selos, a gente vai dar, não vamos entrar em detalhes mais profundos agora, mas só para ter um entendimento aqui, o livro dos 7 selos é um livro de posse. O livro dos 7 selos naquela época era um livro de posse. Alguém comprava e registrava e deixava o livro na mão do juiz. Quando ele queria tomar posse da terra, ele ia e o juiz entregava o livro, porque só quem pagou o preço tinha a honra, a dignidade e o direito de desatar os selos do livro e tomar posse da terra que ele tinha comprado. Então Jesus comprou. O livro dos 7 selos vai ser desatado e durante o período do livro dos 7 selos ser desatado é que vão acontecer as 7 trombetas, os cavaleiros do Apocalipse, as taças da ira de Deus. É o processo de juízo sobre os ímpios e sobre o anticristo e Satanás. É durante esse processo que vai acontecer a posse, é Jesus tomando posse da terra que a ele pertence. Então, a gente vai observar o seguinte, que Israel é o tesouro dessa terra. E quando Jesus estiver tomando posse, ele vai descer com a sua igreja, vai tomar posse do campo e Israel vai ser resgatado quando na segunda vinda de Jesus. Ou na tribulação. É durante o período em que Deus vai tratar com Israel. Deus vai tratar com Israel durante essa grande tribulação. Durante esse período, Deus vai tratar com Israel. Vai fazer com que Israel clame pelo Messias. Vai fazer com que Israel veja que o anticristo que fez aliança com eles é um enganador, é um trapaceiro. Israel vai reconhecer que o anticristo, na verdade, é o trapaceiro e vai clamar pelo Messias. E aí Jesus vem na segunda vinda e conquista o campo e toma Israel como tesouro. Então aqui nós temos o relógio da profecia. Relógio da profecia é um termo porque é uma maneira que a gente encontrou de trazer uma didática mais confortável para compreender o assunto da melhor maneira possível. Então, primeiro você observa aqui, esqueça o que está ao redor. A gente vai passo a passo e aos poucos a gente vai montando. Eu desenhei logo ele porque realmente é um pouco complicado e na hora poderia ser que não desse espaço ou errasse alguma coisa, mas veja bem. Aqui nós temos o primeiro ponteiro, aqui na verdade houve um equívoco, eu coloquei Israel como ponteiro da hora, porque ficou menor, mas vamos considerar que esse do meio, esse médio, seja o ponteiro da hora. Nós vamos esticar um pouco aqui o ponteiro de Israel, para ele ser o do minuto, que na verdade é o ponteiro dos minutos e não das horas. Então Israel é maior, é o ponteiro do meio, é o ponteiro dos minutos. Então o primeiro ponteiro é o ponteiro das nações, ponteiro das horas. Horas por quê? Porque a hora é mais estendida, lógico, mais longa do que o minuto. Né? E o ponteiro das horas ele aponta para um período que está lá no livro do Gênesis. Eu coloquei Gênesis 6 aqui porque é onde marca, né, é a passagem de Gênesis que marca em questão da depravação das nações. E as nações estão apontadas para a depravação, lá do período de Gênesis.
E aí nós vamos observar o seguinte, que o ponteiro das nações está parado aqui, na depravação. Observe o seguinte, né? Vamos dar um zoom aqui nessa parte do relógio para a gente enxergar melhor. O ponteiro das nações é o ponteiro das horas. E ele está apontado para a depravação. Porque as nações estão depravadas. Elas estão depravadas do caminho de Deus, da luz de Deus. Elas decaíram daquele fermento que Deus ofereceu no princípio. Então, ele está apontando para esse tempo. Está parado no tempo da depravação. Ponteiro de Israel, ponteiro dos minutos. Esse ponteiro dos minutos, ele começou a correr aqui, quando Deus, ainda em Gênesis, ele faz promessa a Abraão, ele faz aliança com Abraão, e Abraão torna-se a coluna, o tronco da árvore dos judeus. Então, o ponteiro de Israel começou a correr aqui, em Abraão, e veio marcando os minutos de tempos em tempos no período da lei. Só que quando chega em Cristo, aqui eu vou destacar, quando chega em Cristo, o ponteiro de Israel trava. O ponteiro de Israel trava. Eles sofreram um endurecimento em parte, rejeitaram aquele fermento que a gente falou no desenho anterior, e o ponteiro dos minutos travou. O ponteiro dos minutos do relógio da profecia foi travado. Por quê? Porque há uma profecia de Daniel, e nós estudaremos ela daqui a alguns estudos. No próximo estudo a gente já vai entrar no livro de Daniel, nas visões, mas a profecia das 70 semanas, nós vamos ter mais adiante, mas é uma profecia que diz respeito a Israel. E quando chega no período de Cristo, vamos dizer quase 99% da profecia das 70 semanas havia se cumprido. A 69ª semana, ela se cumpre no período de Cristo e o ponteiro da profecia trava. O ponteiro da profecia de Israel trava. Isso pela ação de Cristo, o fermento que foi rejeitado. E agora, a terceira porção de farinha, que é a igreja, a gente falou, ela vai entrar em cena, que é a igreja, no tempo da graça. Você vê que a igreja está no tempo da graça, e agora o ponteiro da igreja começa a bater. O ponteiro da igreja começou a bater aqui, em Cristo, dia de Pentecoste, período da graça, igreja primitiva, foi passando, Idade Média, chegou aqui no período da gente. Estamos aqui, nesse período atual. É o contexto em que o ponteiro dos segundos está batendo. Só que o ponteiro das nações está parado, o ponteiro de Israel está parado, o ponteiro da igreja está andando, mas esses dois que foram parados aqui, a gente já viu no outro desenho que Deus voltará a tratar com eles, com as nações no futuro, com Israel em um futuro próximo também. Mas o da igreja está batendo, está contando. E quando o ponteiro da igreja parar, Israel roda. Quando Israel parar outra vez, as nações rodam. Só que quando as nações começarem a rodar, todos os ponteiros vão bater igual. Vou lhe explicar por quê. Israel parou na 69ª semana de Daniel. E a igreja está batendo o seu ponteiro. Os segundos estão contando para o dia de quê? Esse aqui é o destino final. Preste atenção nessa palavra aqui. Eu acho que está dando fogo aqui, né? O zoom. Dá o zoom aqui. Dá o zoom aqui para ver. Porque a tomada de posse definitiva é o momento ápice da escatologia. O momento em que Cristo vai estabelecer 100%. Satanás vai ser preso e aquela história toda. Então, o momento ápice, onde os três ponteiros vão bater ao mesmo tempo, é a única vez na história, é quando a tomada de posse definitiva acontecer. Então dá o zoom nisso aqui, foca nisso aqui e vamos ver o seguinte. Vamos só no zoom agora, para a gente bater aqui e explicar a questão dos ponteiros. O da igreja está batendo. Quando é que o da igreja vai parar? O da igreja vai parar aqui, no arrebatamento. O arrebatamento. O arrebatamento da igreja vai fazer com que o ponteiro dos segundos pare. Por que o ponteiro vai parar? Porque a igreja vai ser retirada. A igreja vai ser retirada. Então o ponteiro dos segundos vai sumir no arrebatamento. Você já viu o ponteiro sumir? O ponteiro vai sumir. Então sumiu um ponteiro. E quando aconteceu o arrebatamento, passou o arrebatamento, saiu a igreja, sumiu o ponteiro dos segundos. Aí o que é que vai acontecer? A 70ª semana. Eu acho que está no zoom aqui. Na 70ª semana, a última semana da profecia. Quando a igreja for tirada, então Deus voltará a tratar diretamente com a segunda
porção de farinha em Israel na 70ª semana. Então o ponteiro de Israel, ele vai sair daqui, ele vai dar esse salto enorme, ultrapassou tudo e veio para a 70ª semana. Israel. Então Israel vai estar outra vez com o ponteiro batendo no relógio, com o ponteiro funcionando. Então Israel aponta para a 70ª semana de Daniel. E quando Israel estiver contando, que período é esse aqui? Da 70ª semana. É a grande tribulação, que tem um propósito. A gente vai estudar sobre as semanas de Daniel futuramente, mas já quero adiantar que a 70ª semana, as 70 semanas, elas têm um propósito exclusivo com Israel. Um tratar de Deus com Israel, para que Israel clame pelo Messias. É esse o propósito final, é receber o Messias e ungí-lo sobre Israel. Então, durante este período da 70ª semana, é o período em que Deus vai tratar com Israel. Então, o ponteiro dos minutos vai estar contando outra vez. Só que aqui, quando se concluir a 70ª semana de Daniel, acontece a segunda vinda de Jesus. E essa segunda vinda de Jesus vai ser com a igreja. Ele vai vir do céu com a igreja para resgatar Israel das mãos do anticristo. E o que é que Jesus vai fazer aqui? Jesus vai estabelecer o reino do milênio. Então agora, não só Israel vai estar batendo, como as nações vão entrar na história, porque o reino do milênio é quando Cristo vai reger com vara de ferro, ele vai corrigir as nações, ele vai reger o mundo a partir de Jerusalém, que é a capital do mundo no milênio. E agora ele vai tratar com as nações depravadas, as que restaram da grande tribulação, ele vai consertar a terra, ele vai trazer uma restauração durante 1000 anos à terra. Então a igreja, que vai estar glorificada, Israel e as nações vão estar com o ponteiro funcionando ao mesmo tempo aqui, ó, no reino do milênio. Então Israel, igreja e nações vão estar no barco só pela primeira vez na história. Porque em Gênesis eram as nações no princípio. Aí as nações foram cortadas e veio Israel no tempo da lei. Só que Israel rejeitou o Logos de Deus, o Logos encarnado, que é Cristo. Então quando Israel rejeita, ele recebe um endurecimento em parte, é Romanos capítulo 10, e é afastado porque a profecia parou de contar. O ponteiro dele parou na 69ª semana. Então a igreja entra na história, só que no arrebatamento a igreja sai. O ponteiro da igreja para, desaparece. E quando a igreja é arrebatada, começa a última semana daqui. Então o ponteiro de Israel, que travou aqui, voltou a contar. Voltou a bater 1 minuto. Voltou a contar o tempo. Então quando se conclui a última semana, Cristo inaugura o milênio. E no milênio os 3 ponteiros irão igualmente contando. Passando, né, Jesus vai trazer uma união das 3 esferas, das 3 porções de farinha. Aquela farinha, né, Deus não aposta, escute isso, Deus não aposta, Deus não faz uma proposta em coisa perdida. Aonde Deus investe, Deus ele recebe. Deus não erra investimento. Alguém diz, não, Deus investiu no princípio, na raça humana e falhou. O projeto falhou, aí Deus foi para Israel, porque o primeiro falhou. Aí Israel falhou, foi para a igreja. Não. E nenhum deles Deus vai perder. Deus investiu fermento nas nações, mas as nações rejeitaram. Mas lá no futuro, no milênio, Deus vai fazer com que as nações levedem a sua massa a partir do fermento que Jesus vai derramar no milênio. Israel rejeitou o Messias, mas Deus vai tratar com eles na 70ª semana. Deus vai fazer com que a massa de Israel levede outra vez. E a igreja, igualmente, no milênio. Então nós queremos encerrar esse estudo aqui hoje e lhe dizendo que Deus te abençoe e que nos acompanhe, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos esses vídeos da gente, e os próximos estudos serão a partir das visões, profecias, sonhos de Daniel, que é uma das bases da escatologia bíblica. Então que Deus abençoe a todos vocês e fiquem com Jesus e a paz do Senhor a todos.